Olá, gente, como é que vocês estão? Meu nome é o professor Odair, né, e eu que vou conduzir aqui os trabalhos, dando uma passada, né, em alguns conteúdos, a princípio teóricos, mas que a gente vai discutir, né? Então, usem aí as ferramentas, tradicionais para entrar em contato comigo. Fiquem à vontade, se precisarem de alguma coisa, é só mandar uma mensagem para mim, vocês sabem como proceder, tá certo? Nossa função aqui nesse primeiro contato é um pouco mais geral, então a gente vai fazer algumas provocações, né, no sentido de apresentar alguns conceitos, mas é importante que a gente entenda que esses conceitos, eles podem ter alguma variação, né, em termos de autor. Alguns autores puxam para um lado, outros puxam para outro. Então, assim, o que eu vou dizer aqui não é uma verdade absoluta, ela, ela pode ter uma pequena variação em termos de fundamento, tá certo? Mas, assim, qualquer dificuldade, entre em contato e a gente vai aparando aí as arestas, tá certo? Vamos falar de informática, tecnologia, fundamentos, hardware, possibilidades. A gente vai viajar para vários lugares. Então, hoje a gente vai fazer uma pequena introdução e aí nos próximos contatos a gente vai trabalhando outros fundamentos do nosso curso, tá certo? Eu gostaria de começar esse bate-papo falando um pouquinho sobre tecnologia e principalmente sobre o termo tecnologia. A primeira coisa que nos surge à mente quando nós falamos de tecnologia são computadores, grandes máquinas, grandes possibilidades, internet, redes sociais, enfim. É importante que isso fique claro desde o início, que a tecnologia é um conceito muito amplo e pode ser trabalhado em diversos aspectos, tá? Eu posso dizer, por exemplo, que um lápis é tecnologia, né? E isso não está exatamente ligado aos computadores, ok? Então, a tecnologia é um termo amplo, é um termo que a gente não pode atribuir especificamente aos computadores. Também aos computadores, evidentemente, mas não só a eles. Então, a tecnologia ela pode ser aplicada em, arrisco a dizer hoje que praticamente tudo que nós fazemos, nós temos tecnologia. A gente tem tecnologia na indústria, no comércio, na, na prestação de serviços. Nós temos tecnologia atuando em todas os setores, né? Na medicina, nos negócios, na área da saúde, nossa, todas, né? Todas. É difícil a gente apontar alguma coisa aqui que não use tecnologia, correto? É muito difícil. Eu não, não consigo pensar em alguma coisa que não esteja atrelada exatamente à tecnologia, né? A informática, a utilização de computadores, né? Enfim. Agora, uma coisa que nós temos que também deixar claro desde já é que a tecnologia, a informática, os computadores, a internet de uma maneira geral, os sistemas de comunicação, né? Eles são hoje, para os negócios, um meio e não um fim. A não ser, é lógico, que o seu negócio esteja intimamente ligada a questões, né, de tecnologia e informática, como, por exemplo, provedor de internet. Aí a gente muda um pouquinho a história. Mas, caso contrário, nós temos que entender que a tecnologia ela é uma ferramenta para que a gente possa chegar em outro lugar. A partir do momento que a gente der uma atenção
muito grande para a tecnologia e a gente esquecer outros processos, outros fundamentos dentro do nosso negócio, a gente está fadado ao fracasso. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? As grandes empresas, boa parte, vamos dizer assim, boa parte das empresas hoje já entendem que a pessoa, né, o ser humano, é o seu bem maior, é o seu ativo mais importante. Então, quando a gente coloca a internet num ponto maior do que o ser humano, a gente está dizendo que o ser humano não é exatamente uma peça tão importante para o desenvolvimento dos negócios, né? Para a prestação de serviço que se quer oferecer, ok? E aí, gente, eu incluo todas as áreas possíveis, né? Como eu já mencionei, áreas da saúde, né? Dos negócios, prestação de serviço, enfim. Então, pense aí agora, né? Quando nós estivermos falando sobre isso, você vai automaticamente pensando sobre o seu negócio, sobre a tua profissão, sobre o que você é ou o que você quer ser, ok? E aí você vai colocando essa ideia da tecnologia exatamente no lugar onde ela realmente tem que ficar. É óbvio que eu não estou aqui desmerecendo tecnologia, porque a gente sabe o quanto que isso é importante hoje, quanto impacta a nossa vida, né? Eu arrisco dizer que a gente não consegue viver hoje mais sem o uso da tecnologia, dos computadores. Eu não estou falando de rede social, essas coisas raras, porque isso sim a gente consegue passar bem sem. Mas muitas vezes a gente precisa da tecnologia, por exemplo, para fazer um exame médico. A gente precisa da tecnologia hoje para fazer a medicina a teleassistiva, né? Que tem muita coisa que a gente já consegue hoje fazer via vídeo, inclusive consultas, né? Isso já é possível. Eu não sei se na sua profissão exatamente dá para fazer isso, né? A minha área ela é um pouco mais focada nos negócios, mas a tecnologia ela pode ser aplicada hoje em tudo, né? Mas ela tem o seu papel, é, ela tem o seu devido lugar, vamos dizer assim, ok? Então, assim, isso é uma provocação, evidente que isso é contestável. Se você quiser discutir um pouco mais sobre isso, ou quiser levantar alguns pontos, né, diferentes em relação ao seu negócio, à sua carreira, à sua profissão ou futura profissão, quem sabe, é só você abrir aqui a discussão e não tem problema nenhum, tá certo? Então, gente, veja que a tecnologia hoje, ela é então um meio, né? De acordo com o que eu penso, ela é um meio para a gente poder chegar onde a gente quer, né? Então, isso é importante a gente se conscientizar para que a gente coloque as coisas nos seus devidos lugares. Tudo bem? Então, isso que fique claro, né? A globalização hoje, inclusive, ela se dá principalmente por meio da tecnologia, né? Hoje a gente tem acesso a pessoas do outro lado do mundo, nós temos acesso a produtos do outro lado do mundo, né? Então, isso faz com que a gente consiga romper barreiras e fazer com que a nossa vida fique mais tranquila, talvez, ou mais confortável, enfim, tá certo? Hoje o consumidor, nós, né? Eu digo consumidor, eu estou falando nós também. Somos pessoas, somos pessoas diferentes. Nós evoluímos nos últimos 5, 10 anos. Hoje a gente não quer ficar esperando muito mais. Nós somos pessoas imediatistas. Nós somos pessoas que querem sempre o melhor, correto? Pensa se você é assim também, né? Mas normalmente nós somos dessa maneira.
né? Nós somos pessoas que precisam das coisas mais rápidas. E, para isso, a tecnologia, ela é campeã, né? A gente sabe o quanto a tecnologia nos aproxima das coisas, certo? Boas e ruins, né? Mas estamos falando aqui das coisas boas, tá certo? Então, a tecnologia, então, ela tem esse papel, né? Tem um papel de facilitar, ela tem um papel de transformar, ela tem um papel de tornar as coisas mais fáceis, rápidas, né? Porque também a gente está vivendo num mundo onde as coisas precisam ser rápidas, né? A gente não pode mais ficar esperando muito tempo, porque já não é mais assim que as coisas funcionam e a tecnologia também ela tem que se adaptar ao à mudança de hábito do consumidor, ok? Então, assim, né, gente? Para que a gente possa aproveitar também a tecnologia, a gente precisa também conhecer como é que essas coisas funcionam, né? É evidente que a gente não quer aqui trabalhar com termos muito técnicos, porque não é o caso, mas algumas coisas nós precisamos entender, né? Alguns fundamentos, alguns termos, é importante que a gente deixe claro, porque por mais fácil que estejam as coisas hoje, alguma coisa a gente ainda sempre vai ter que fazer a mais do que a gente fazia antigamente, né? Então, é importante a gente, né, conhecer um detalhe ou outro aí que pode nos facilitar, né? Então, a gente vai falar sobre alguns termos aqui, que a gente precisa, de alguma maneira, entender, memorizar, talvez, né, para que até a gente não se perca muito lá para frente e, e isso facilite, né, o trabalho, do profissional que está saindo no mercado aí, né? Porque também a gente não pode ficar falando besteira, né? A gente também não pode ficar confundindo termos, porque isso acaba manchando de alguma maneira o nosso trabalho, tá certo? Então, eu vou começar com alguns termos aqui e depois, com o tempo, a gente vai amadurecendo isso, né? E volto a dizer, alguns termos, pode ser que tenha uma variaçãozinha em termos de autor, mas isso a gente não vai se preocupar muito, porque a gente vai falar naquele básico que serve para qualquer coisa, né? Então, não há problema quanto a isso, tá? Um primeiro termo que a gente costuma utilizar muito quando a gente fala de informática, tecnologias, né, é a questão do hardware, né? Muito se fala do hardware e às vezes a gente confunde um pouquinho isso, né? Mas o hardware a gente vai dizer que é toda a parte física do computador, tá certo? Toda a parte física. Depois eu vou deixar o material para vocês bem direitinho aí, né? Para que vocês podem, porque aqui eu estou falando da palavra, né? Então pode ser que fique um pouco estranho a pronúncia, mas depois eu vou deixar o material bem tranquilo aí para que vocês possam olhar isso e memorizar a palavra e principalmente saber como é que escreve, né? Porque é importante, a gente não pode ficar escrevendo de qualquer jeito as palavras. Então, o hardware nada mais é do que a parte física do computador. Tudo que você tocar no computador, a gente vai chamar de parte física, de hardware. Então, o teclado, o mouse, se tiver algum cabo, né, por ali, impressora, câmera de vídeo, um filtro de linha, entendeu? Tudo isso a gente chama de hardware, que é a parte física, a parte que você pode tocar, tá certo? A gente também tem o software, né? Os softwares já são, a gente chama de a parte lógica,
ou também alguns autores falam de a parte pensável, né, vamos dizer assim, né, a parte que pensa, ou a parte lógica, nada mais são do que os aplicativos, do que os programas que você tem no seu computador, ok? Então, tudo que você já instalou, quer seja no computador, quer seja no seu tablet, quer seja no seu celular, são softwares. Hoje se fala muito em aplicativo, né? Para nós não vai ter muita diferença, tá certo? Então a gente vai chamar de software ou aplicativo, sistemas, às vezes, um pouquinho diferente, mas até sistemas daria para a gente abranger aí, né? Então, esses softwares é a parte que faz o computador funcionar. Porque veja, se você tiver só um computador na sua casa, quer seja um notebook, quer seja um computador de mesa, né? A gente chama de desktop, ou computador de mesa, aquele não tem o gabinete, né? Bem grandão do lado ali. Se você tiver isso daí, você pode, né, gravar qualquer coisa neles, não tem problema nenhum. E todos eles vão chamar do mesmo jeito, né? Software, sistemas ou coisa assim, tá? Então, esses são os softwares. Então, por exemplo, se você instalou o Office, né, Word, Excel, PowerPoint, aquela coisa nada toda, é um software. Se você instalou, por exemplo, um antivírus no seu computador, é um software. Um navegador, né? Mozilla Firefox, o Google Chrome, o Opera e tantos outros são softwares, né? São navegadores, mas são softwares como categoria, tá certo? Um joguinho, por exemplo, também é um software, né? Então, veja, tudo isso contribui para que o teu computador funcione, tá? O próprio sistema operacional Windows, né? Que todo computador precisa ter, e não só o Windows, tá, gente? Mas se nós pensarmos aí, por exemplo, no Linux, né? Que é um outro sistema operacional também. Depois eu vou deixar todos esses nomes bem, bem tranquilo para vocês aí, né? São aplicativos, são aplicativos que fazem o seu computador realizar alguma tarefa. A gente sabe que o Word, né, serve para edição de texto, o Excel para planilhas, um navegador para que você possa acessar as páginas da internet. Então, cada software tem a sua função específica. O Windows, né, ele serve para ele gerenciar o seu computador. Assim como o Linux. A grande diferença entre os dois é que o Windows ele tem uma licença paga e o Linux é um software, a gente chama de um software aberto. Ou seja, você pode instalar, você pode alterar, inclusive, esse aplicativo, né, para poder fazer com que ele funcione do jeito que você quer. Mas isso é uma outra história, tá? Mas, enfim, então veja, os softwares fazem o computador funcionar. Então eu preciso ter o hardware, que é a máquina, que é o computador, é a parte física, e ela só vai funcionar se eu tiver um software por trás dela, fazendo com que ela realize as tarefas que me são solicitadas, ok? Então, essas duas coisas são importantes. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso, mas por enquanto é só. E além disso, nós temos um outro termo também que eu gosto muito de citar, que muitas vezes as pessoas não falam, mas que é fundamental, né? Agora há pouco nós falamos, né, sobre a utilização, eh, sobre a pessoa, né, sobre a importância da pessoa nas organizações, a importância das pessoas na vida de uma forma geral, né? E quando a gente fala pessoas, nós estamos falando de empresas e consumidores, né? Enfim, todo mundo mesmo, que é o tal do peopleware. O peopleware são as pessoas que, de alguma maneira, utilizam informática, que usam computadores.
Então, eu sou um peopleware, você é um peopleware, né? Profissionais da tecnologia, da informática, também são peoplewares, ok? É um termo que pouco se usa, mas eu acho interessante a gente citar aqui, porque pode ser que você esbarre com isso em algum momento, e aí você tem que, né, se achar, ok? Então, veja, gente, o que que a gente quis aqui nesse primeiro momento, né? Dizer que a tecnologia, ela é um termo bastante abrangente, que eu não posso relacionar isso especificamente à parte de informática, computadores, internet. Eu preciso entender que muitas coisas que nós usamos no nosso dia a dia fazem parte da tecnologia, ok? Se você pegar a palavra tecnologia e você quebrar ela e entender os pedacinhos, você vai ver que na sua definição não fala de computador, certo? Depois faz esse teste, pesquisa aí. Não fala sobre computador. Mas, né, as coisas foram evoluindo, foi se falando de novas possibilidades, a utilização de robôs, quer seja na indústria, no comércio, no varejo, prestação de serviço, né? E aí a gente meio que entendeu que tecnologia e computador é uma coisa só, mas não é, né? Então é importante a gente pensar nisso daí, tá certo? Bom, vamos lá. A gente falou então de hardware, que é a parte física. Falamos do software, que é a parte lógica, a parte que pensa. E falamos do peopleware, que é a pessoa. Percebam, gente, que nós temos aí um tripé. E qualquer coisa que falte nesse tripé quebra todo o esquema, ok? Você pode tirar aquele que você quiser, não vai funcionar, né? Eu preciso do hardware, da máquina, do computador, da parte física, preciso da parte pensante, que é o software, e preciso da pessoa, ok? Pensa comigo. Se você, quando você desligar o seu computador, quando você for descansar, enfim, quando você for sair da empresa, quando você tiver terminado o seu trabalho, quando você desligar o seu computador, ele só vai ligar se você apertar o botãozinho. Concorda? Se você não apertar o botãozinho, ele não vai ligar, ok? Então, quer dizer, você é a pessoa mais importante, tá certo? Jamais esqueça isso. Você é a pessoa mais importante. As empresas, elas precisam se conscientizar que as pessoas são seu principal ativo. Tire toda a tecnologia, tire toda a informática das empresas, né? E vai sobrar quem? O ser humano. Ele é o mais importante. Ele vai conseguir fazer com que as coisas funcionem, tá certo? Eu entendo que existem processos que são automatizados via robôs, aquela coisa toda. Beleza, eu entendo isso. Mas ainda há muita coisa na empresa, né? Os negócios, os serviços só funcionam se nós tivermos o ser humano. Caso contrário, não vai funcionar. Legal? Então pensa nessa tríade, né? Nesse tripé: pessoas, computadores e software, né? Parte pensante que vai fazer com que a máquina dê as respostas que a gente precisa. Legal? Muito bem. Vamos falar um pouco, vamos afunilar um pouquinho mais na questão do hardware, tá? Basicamente, o hardware, gente, ele é composto por periféricos. O que são os periféricos, né, do computador? É tudo aquilo que está ligado ao computador de alguma maneira que me dá mais possibilidades. Então, por exemplo, hoje aqui eu estou usando um notebook, né, e eu tenho outros periféricos que estão ligados a ele, como, por exemplo, o meu fone de ouvido, o microfone,
Eu tenho também um mouse que está ligado ao computador. Eu tenho aqui uma câmera de vídeo que está ligado ao computador por meio de uma USB ou um HDMI, né? Depois, com o tempo, a gente pode falar um pouco mais sobre esses termos também. Se você não tiver tanta familiaridade assim, você pode entrar em contato, que a gente vai desmistificando isso, tá certo? Tenho também uma impressora que está ligada ao meu computador, enfim, tá? Então, isso nós chamamos de periféricos, tá certo? São hardwares que estão ligados ao meu computador que, de alguma maneira, expandem a minha capacidade de trabalhar, ok? Se eu não tivesse a câmera de vídeo aqui, vocês não estariam me vendo. No entanto, estariam me ouvindo porque eu estou com o microfone, certo? Mas se eu tirar o microfone e manter a câmera, inverte. Vocês me veem, mas não me ouvem. Percebe como esse hardware, né, esses periféricos, eles facilitam o nosso dia a dia, certo? Então, tem alguns periféricos que fazem com que eu consiga fazer a informação chegar até vocês, e tem alguns periféricos que pegam as informações e chegam até a mim, ok? Como, por exemplo, o meu mouse. O meu mouse, eu vou clicando, né, nos botõezinhos, nas opções, e com isso eu alimento o computador com pequenas informações. O teclado também é um periférico que eu faço entrada de dados. Então, eu digito o meu texto, a minha planilha, os meus dados, e eu alimento o computador com essas informações. Então, um mouse, né, o teclado, o som que vocês estão ouvindo, são dados que estão entrando no computador e vão ser processados, armazenados, enfim. Aí não vamos afunilar tanto, tá certo? Então, nós chamamos isso, né, de periféricos de entrada, porque eles entram informações para o computador. Existem outros tantos, tá, gente? Mas só para a gente situar aqui, certo? Então, esses periféricos de entrada alimentam o computador. Agora, eu também tenho alguns periféricos que trazem informação do computador para mim. Ok? É o caso, claro, do monitor. O monitor, o que está fazendo? Ele está pegando informações que estavam dentro do computador, estão apresentando essas informações para mim, não importa como. Pode ser em forma de texto, pode ser em forma de planilha, pode ser em forma de vídeo, de imagem, enfim, tá certo? Gráficos, pouco importa. Legal? Então, essas no caso, o monitor, né? Ele é um periférico de saída de dados. Sai do computador e apresenta para quem quer que seja. Legal? Então, nós temos os periféricos de entrada, que alimentam o computador de informações, e os periféricos de saída, que trazem informações do computador para a pessoa. No caso específico dos monitores, gente, a gente abre uma exceçãozinha aí. Existem outros, mas o monitor eu gosto de citar porque é um exemplo muito clássico de um periférico que tanto faz entrada de dados quanto saída de dados. Exemplo, monitor de caixa de banco, né? A gente toca no monitor, correto? O que nós estamos fazendo? Entrada de dados. E aí, quando ele processa, ele traz para nós, ele está fazendo saída de dados, né? O nosso celular, outro exemplo, né, clássico. Eu toco na tela, eu estou fazendo o quê? Entrada de dados. Quando ele executa aquilo que eu solicitei, ele está fazendo o quê? Saída de dados. Tá certo? Então, especificamente aí no hardware, né, nós abrimos um pouquinho mais a discussão
E aí a gente já diferenciou os periféricos, que são os aparelhos que estão ligados ao meu computador, em periféricos de entrada e periféricos de saída. E aí nós falamos do monitor, propriamente dito, que é um exemplo de um periférico de entrada e saída. Nós temos um outro periférico também de entrada e saída, que é aquele headset, né? Aquele fone com microfone que o pessoal de telemarketing usa, muitos gamers, né, quando vão jogar usa, né, que eles estão ouvindo, né, então tá chegando informação para ele do computador e quando ele fala, ele está alimentando o sistema, ele está alimentando o computador com informações, ok? Então, o headset, né, aquele fone com microfone, a gente pode dizer que também é um periférico de entrada e saída. Ok? Gente, então hoje foi só né, um contexto geral aí, tá? Eu gostaria que vocês pensassem nos conceitos que nós falamos, pensem nas possibilidades que a tecnologia nos traz, nas facilidades, pensem como você pode se beneficiar com a tecnologia, sempre pensando que a tecnologia ela é um meio para que você possa chegar a algum lugar, ok? Então, só tome cuidado aí para colocar a tecnologia, né, a informática, os meios de comunicação, sempre nos seus devidos lugares. Porque senão, se a gente inverter um pouco isso, a gente pode estar passando uma mensagem de que a tecnologia é mais importante que o ser humano, e isso pode atrapalhar muitas vezes o nosso relacionamento, né? Se você é um profissional da saúde que cuida de pessoas, é óbvio que você jamais vai poder colocar a tecnologia na frente das pessoas, ok? A tecnologia, ela é uma facilitadora. A tecnologia que tem que trabalhar para você, ok? A partir do momento que a tecnologia, ela, você começa a trabalhar para ela, aí a gente tem um problema, ok? Mas, né, eu tenho certeza que você vai ficar atento a essas ideias, né? E que vai dar tudo certinho aí, ok? Vamos encerrar por aqui. Eu vou deixar material para vocês também fazendo algumas leituras aí que são importantes, tá certo? E a gente se vê num outro momento. Valeu? Até mais.